E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foram de festas de fim de ano? Renovaram aquelas esperanças? Acharam que mudando a folhinha tudo muda? Lembram das histórias da gente dos tempos da carochinha? Dos fósforos mágicos. A gente acendia um fósforo, uma menina muito pobrezinha estava num quarto escuro. Aí ela acendia o primeiro fósforo, apareceram bonecas de todas as formas. Depois acendia outro fósforo e apareciam alimentos, roupas bonitas. Bem, as histórias de carochinha são histórias de ficção. Mas daqui a pouquinho, no nosso editorial de hoje, nós vamos conversar sobre essa possibilidade de que atualmente também a gente acende fósforos em determinado período para buscar a magia dessa virada do ano. Eu sou Robson Júnior, você está com a TV Nazaré ou uma de nossas redes sociais nesse primeiro noticiaboa.com. E eu vou logo avisando, as notícias não são boas. São notícias que falam de mortes, de chacinas, de mortes de gente penitenciária, de família inteira assassinada. De estradas que podem virar lamaçal. De avião que tem que trocar de local, tem que pousar de emergência porque casal está brigando ou então alguém passa mal. Tem gente que só teve que passar o ano novo dentro de um avião. Eu já passei o ano novo dentro de carro, mas dentro de avião, confesso que ainda não. A notícia boa vem exatamente de uma revisão ou uma compilação de atos de Francisco em 2016 na nossa conexão com o Vaticano. Então hoje nós falaremos sobre rebelião de prisão em Manaus. Durou 17 horas e pelo menos 60 pessoas foram mortas. 12 vítimas de chacina em São Paulo. O marido que queria a guarda do filho, estava brigando pela guarda do filho, pulou o muro. Bem, a gente vai contar os detalhes depois. Estupro e morte no Paraíso. Aconteceu em Paulino Neves, onde eu passei parte desses 2 dias. Né? É uma notícia que abalou a cidade, onde as pessoas só morrem ou afogadas no Rio Novo, ou então morrem de vida morrida, como se diz. Né? A velhice que vai chegando, as doenças e tal que vão acontecendo. Mas na virada do dia 31 para o dia 1º aconteceu o que a gente chama de estupro e morte no Paraíso. Vamos saber daqui a pouco. Olha só, o prefeito de Osasco pagou fiança, mas depois que foi empossado. Terminou de ser empossado, assinou um cheque, pagou 300 mil reais, gente. De onde veio esse dinheiro, hein? Como é que ele conseguiu esse dinheiro? O pessoal lá em Osasco quer saber. Ainda traremos a fala do Papa, a gente sabe disso, e há coisas engraçadas também. Lá em São Paulo, o prefeito Dória, que também é apresentador e grande empresário de São Paulo, o Dória começou o dia vestido de gari. Olha que coisa bonita, vestido de gari. E o tema dele do primeiro dia em São Paulo, como prefeito, é por uma cidade linda. Ele disse que São Paulo é uma coisa horrível. E ele começou a fazer essa limpeza junto com os garis. Nós estamos iniciando, essa é os nossos destaques de hoje, aqui dentro do Notícia Boa, não tão noticiaboa.com. Muita coisa ruim. Mas bem, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, como diz aquela música famosa, de um canal de TV, de uma rede de TV famosa. O dia seguinte sempre nos encontra de ânimo renovado. Nós dizemos para nós mesmos no espelho: hoje vou fazer um regime. Ou então, esse ano eu vou concluir aquela faculdade. Você que é de música, diz: esse ano eu vou terminar de compor aquela música. Ou então, vou terminar de compor a minha poesia. Esse ano eu vou fazer aquela reforma da casa. Esse ano eu vou tocar essa encanação, trocar essa encanação. Esse ano eu vou voltar em casa, aqueles parentes que eu abandonei há 10 anos, vou lá para olhar eles, ver como é que eles estão, para ajudar meu pai e minha mãe, que eu saí dizendo que voltava para passar o Natal e já se passaram 10 natais, eu nunca... Sabe? Então, é o dia das promessas. É logicamente que nesse dia, os políticos de todo o Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, gente. Então imaginem 5 mil planos mirabolantes. Até o caso curioso daquele homem, né? E disse: nós faremos a ponte, nessa cidade estaremos fazendo a nossa ponte sobre o rio. E alguém
lá na plateia, diz: mas excelência, não existe rio na nossa cidade. E ele disse: eu farei o rio também. Então, eles vendem o cachorro que fala. O dia seguinte da posse é o dia em que recebe os prefeitos fazendo as suas mirabolantes ideias do cachorro que fala. Deveríamos até ter esse dia ser consagrado na folhinha, nas nossas folhinhas, calendários, como sendo o dia do cachorro que fala. Mas o que é o cachorro que fala, Robson? Simples. Eles sabem que não vão conseguir. O Jorge Dória, em São Paulo, por exemplo, o Dória, em São Paulo, o Dória, ele já diz que vai reduzir em 30% os gastos de prefeitura, 15% dos contratos. As pessoas, por exemplo, de cada 10 funcionários de São Paulo, 3 vão perder o emprego. Aí você faz a projeção. De cada 1.000, né, 300 vão sair. 30% dos funcionários de São Paulo vão ser demitidos. Primeiro, eles vão ver aqueles que não aparecem mesmo no trabalho. Depois, vão fazer uma avaliação tete a tete para saber o que eles estão ali a fazer. E muitos sairão ainda para que sejam colocados outros. Mas você vai dizer: vem cá, eles vão tirar esse e não vão colocar outros? Não, não é assim. Eles têm os amigos, eles têm os peixes. Quer dizer, esse aqui é meu peixe. Então esses peixes serão colocados para trabalhar. Você já ouviu essa história tantas vezes? Lá em São Paulo, a ideia agora é limpar a cidade. O Dória chega com a ideia de limpar. Vou limpar a cidade. Vou fazer limpeza, por isso que hoje ele amanheceu o dia vestido de gari. Você sabe quem é responsável por tudo isso? Nós, eu, você, aqui o Zeca. Porque nós votamos, os brasileiros votam. E quando o brasileiro vota, diz assim: olha, nós acreditamos que você pode fazer a nossa cidade melhor. É como se você estivesse falando para o vereador: olha, nós acreditamos. Para o prefeito: olha, nós acreditamos. Então, fica aqui a dica. Até quando nós vamos colocar no trono, sentadinhos lá no trono, esses homens que fazem exatamente, que administram as nossas cidades no Brasil, e vamos perguntar quando eles farão a coisa certa? Eu nem estou dizendo fazer o que promete, porque quase todos eles sabem que um programa de campanha que vai para a televisão no horário eleitoral é uma coisa, a realidade é outra. Como assim, Robson? Mas como é que eles prometem e o que não podem cumprir? Sim. Aqui entra o marketing. E os marqueteiros de plantão começam a torrar as suas, suas células cinzentas, sua massa cinzenta, pensando em algo que possa ser mirabolante e que possa vir para sensibilizar as pessoas a eu, você, para votar. Essa é a história real. O nosso notícia não tão boa de hoje já está entrando no ar, porque agora começam as notícias ruins. Aconteceu em Manaus, é uma área onde ficam concentrados muitos presídios. Tem aqueles presídios que guardam pessoas que ficam durante o dia fora e que dormem na prisão, né? Esse tipo de trabalho. Mas só que resolveram fazer uma rebelião no local. 17 horas de rebelião. Mobilizada a polícia de tudo quanto é lado. Saldo da tragédia: pelo menos 60 presos foram mortos. A quantidade é tão grande de presos, e vocês imaginam a cena dentro dessas prisões. Me desculpem a crueza das palavras, mas observem os rios de sangue ali. 60 pessoas mortas. 60. Para vocês terem uma ideia, foi tão grande a quantidade de pessoas que enviaram para lá caminhões frigoríficos para que os corpos fossem retirados. Porque rabecão, eles teriam que juntar, um rabecão leva ali o quê? 2 corpos? 4? Não dá. Quer dizer, eles teriam que fazer quantas voltas? Tinha que mobilizar todos os tais rabecões que existem na cidade. Infelizmente, 60 pessoas morreram. Se eram bandidos, se não eram, não é o caso. Uma chacina aconteceu ali e isso ainda vai dar muito pano para as mangas. Outra chacina, dessa vez não foi presídio, não. Um homem se separou de uma mulher em São Paulo, no interior de São Paulo.
Aí, aconteceu em Campinas. Ele estava tentando, brigando com ela muito reservada, não falava o que acontecia com ela. Ele esperou exatamente a noite de Réveillon, chegou no local, tentou abrir o portão, não conseguiu, pulou o muro. Estava com arma automática, aquelas que trocam pente. Chegou primeiro, matou o filho, que ele amava o filho. Tanto é que lutava pelo filho. Dá para entender que amor é esse? Mas que amor é esse? Matou o filho, matou a ex-mulher e matou mais 10 pessoas que estavam no local, que tentaram talvez reagir. Foi disparando, depois pegava o pente, enchia de novo e disparava. Ao todo foram 12. Mas como assim 12? Não foram 11? Não, ele se matou no final. Há uma suposta carta que fora deixada por ele, que a polícia ainda está vendo e vai ainda mostrar depois como aconteceu. Bem, isso aconteceu em São Paulo. Só para ratificar a história do Dória, o Dória começou hoje um novo mandato de prefeito em São Paulo, aliás, o primeiro mandato dele de São Paulo. Ele que diz, agora fala abertamente da alegria dele com o Alckmin. O Alckmin foi uma espécie de mentor intelectual do Dória, um empresário bem sucedido, bom que se diga, programa de televisão há muito tempo. E com um detalhe, há uma curiosidade nessa administração que começa. Ele contratou um economista para cada uma das pastas administrativas do governo. Eu vejo como um sinal positivo. E tomara que dê certo. O Dória contratou um economista, mas você vai dizer, mas Robson, não são os economistas que administram o Banco Central, que administram que a nossa inflação não consegue organizar? Pois é, não é? Então, no primeiro momento a gente fica feliz, mas será que esses economistas que foram agora contratados para cada pasta, saúde, tem um economista, trabalho, sei lá, administração, lá em São Paulo tem subprefeituras, tem exatamente um homem dessa área. Pois bem, tomara que dê certo. Mas é uma ideia, né? Ele é um empresário, gente. A ideia é que São Paulo precisa de um empresário. Tem um empresário agora na direção. E a diferença de todos os outros é que ele agora contratou um homem das finanças para ficar trabalhando em cada área. Tem um economista. Bem, no fim de semana a gente acompanhou, não temos imagens, mas um assunto que Paulino Neves é um paraíso, que fica entre Barreirinhas e Tutóia. É uma cidade calma, de muitas lendas, inclusive, que acontecem naquele rio, lendas de um peixe que dá rebanadas e que molha o pessoal lá em cima, histórias contadas naquelas noites de lua cheia onde a energia elétrica ainda não chegava. Um verdadeiro paraíso, faz parte dos Lençóis. O Camburé, que é um dos lugares mais visitados do mundo, pode-se dizer, porque todos os pacotes internacionais daquelas pessoas que vêm de outros países, todos eles incluem Barreirinhas e o Camburé no passeio. Agora estão incluindo o Atins, que é uma região onde naufragou Gonçalves Dias, voltando de Portugal. É uma área belíssima também. Pois bem, Paulino Neves foi sacudida por um assassinato. Uma jovem estava voltando para casa na madrugada, já por volta de 4 da manhã, ela e uma outra adolescente de 14 anos. Ela teria falado para a adolescente que se sentiu mal, ela estava preocupada, estava com muito medo. A jovem foi embora de 14 e ela desapareceu. Pela manhã foram procurar e saíram encontrando. A mãe encontrou uma pulseira no caminho e sangue e foram seguindo esses rastros, as pessoas se juntaram e ela foi encontrada estuprada e morta, infelizmente esfaqueada, jogada num buraco. A polícia ainda estava procurando para saber quem é. Provavelmente alguém que já ameaçava de alguma forma, porque o fato dela dizer que estava com medo já é um indício de que ela sabia que estava sendo ameaçada. Já falei para vocês que hoje, infelizmente, as notícias não foram muito boas. A gente pode até dizer que esse estupro e morte aconteceu no paraíso de Paulino Neves, na região dos Lençóis Maranhenses. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com notícia não tão boa de hoje. .com. Voltamos já.